Cara, eu tô lavando aqui, secando o carro, né? E aí eu me lembrei de um camarada meu que tava comigo lá em São Vicente, preso comigo lá em São Vicente. Uma história muito louca. Falecido Moleza, o apelido dele era Moleza. E a gente era um grande amigo e o meu apelido era Fusca. E para não sair falando Fusca por aí dando problema, ele me chamava de carro velho. E aí, carro velho daqui, carro velho de lá, pegou também. Então muita gente deixava de me chamar de Fusca para chamar de carro velho. E o Moleza eu conheci ele na penitenciária de São Vicente, num momento de conflito. E aí eu tive uma confusão lá feia. E ele foi lá na minha cela, pela janela, com uma generosidade, vamos dizer assim, preocupado com a minha vida. E aí ele me trouxe uma faca improvisada para eu me defender, porque ele sabia que o negócio ia ficar louco. Aí eu falei para ele na janela: Moleza, pode levar de volta. Não, mas o mano mandou trazer para você aqui. Falei: pode levar de volta. Se eu não ganhar nas ideias aqui na palavra, que eu tô certo, eu vou morrer como homem. Mas o covarde eu nunca vou ser. Então eu não preciso de faca, mano. Obrigado, agradeço. E aí ele ficou com aquilo na mente, ele guardou, ele falou: cara, esse cara é louco. Como é que ele vai descer pra quadra pra trocar umas ideias num debate desarmado? Isso foi em 2001, 2002. Naquela época, couro comia. Aí depois começou a prevalecer a palavra, você não precisa de ir pra um debate armado nem nada. Mas antigamente você tinha que estar com a sua, se garantir. E ele me trouxe e eu não quis. Enfim, depois eu acabei sendo transferido para outra penitenciária e tal. E eu tinha um plano de fuga nessa cadeia em São Vicente. Fui transferido porque caguetaram que eu tinha um plano para fugir. Aí quando eu cheguei na penitenciária do estado, fiquei mais um tempo lá. O Moleza tinha ido embora já de liberdade. E ele fazia parte do meu plano, me ajudar nesse plano. Ele que chegou por trás da penitenciária num barquinho para pegar os manos que já iam fugir. Que já estava comprada a fuga. A fuga ia acontecer pelo mangue. Uns parceiros nossos. Tudo certinho, polícia arregado. Aí quando ele chega de barquinho lá no fundo, lá no bracinho de mar lá, no Vicentão é de fundo para um braço de mar. Ele ficou em choque, eu tava na penitenciária do estado, ele me ligou e falou: mano, não vou. A polícia tá me olhando da muralha. Eu falei: pode ir. Ele falou: não, mano, não vou. Ele falou: ó, você vai perceber, eu vou falar pra ele fazer uma parada, você vai perceber que é real, que ele tá com nós. Ele falou: beleza. Aí eu falei pra ele: ó, a polícia vai colocar o pé na muralha assim, ó, na mureta, e vai colocar o fuzil do lado. Aí você vai ver. Aí eu peguei, liguei pra polícia e falei: mano, coloca o fuzil do lado e põe o pé na mureta aí, pro cara ver. Aí quando ele colocou o fuzil do lado e pôs o pé na mureta assim, ele falou: nossa, agora eu vou. E aí ele colou do lado, jogou a tia, uma corda pro polícia assim na muralha. Aí o polícia puxou, que era uma escadinha improvisada, e colocou pro lado de dentro. Aí foi o sinal pros manos derrubar o pirulito da cela, pular, correr, atravessar a linha de tiro e subir. Nisso eu tinha um camarada que fazia física comigo todo dia. Na verdade ele só me acompanhava na física, ele não fazia física. Eu não podia falar pra ele que eu tinha um plano em andamento. O plano estava fechado entre eu e uns amigos. Mas eu ia envolver ele nesse plano. Só que eu não podia falar pra ele que a gente tinha uma fuga pra fazer. Eu só falava pra ele assim: treina, mano. Não, treina. Todo dia eu chamava ele gordinho, tava nem só comia. Aí nesse dia que estourou, ele morava na mesma cela. Ele viu o bagulho ficar louco, ele já pulou. Quando ele pulou, ele não conseguiu subir na Tereza, né, na cordinha, porque ele tava fora do peso, destreinado. Aí os manos foram tudo embora. Ele não foi. Eu também não fui, porque eu fui caguetado, eu era o dono da fuga. Mas lá de dentro da penitenciária do estado, eu monitorei a fuga com os manos e com a polícia comprado. E a rapaziada foi embora. E aí, essa é a lembrança, é a história que eu tenho com o Moleza, quando ele me apelidou de carro velho, ao invés de me chamar de Fusca. Ah, e falando do Moleza morreu executado pela polícia lá em Mongaguá, no Chaveco. Moleza só trabalhava vendendo bagulho, mano. Moleza não tinha uma arma, não dava tiro em ninguém. Até porque o vulgo dele era Moleza.
Mas aí a polícia invadiu a casa dele, simulou uma resistência e matou o Moleza. Esse mundo do crime não dá certo não, rapaziada. Uma hora ou outra os caras fazem uma covardia com você, né? E a covardia tá dentro desse pacote, né? Que a gente fala. Por isso que o crime não compensa. Porque tem a covardia do lado dos manos, a inveja, tem a covardia também do lado da polícia, da inveja, perseguição, o trabalho mal feito, né? Os capitães do mato que executam as pessoas. Então vale muito a pena pensar antes de seguir uma vida como essa. Moleza tinha um coração puro, um moleque muito bom, mas ele foi criado nessa vida louca, né? Ele acreditava que só o crime podia sustentar a vida dele, a família dele. Ele só poderia sobreviver através do crime. Durou pouco. Não contrariou as estatísticas. Acho que nem 25 anos ele tinha e ele faleceu. Quem esteve comigo lá naquela época, em São Vicente, sabe o que eu tô falando. Finado Moleza, que Deus o tenha, meu mano. A parte 2 da minha história com o Molezinha, ela vai no seguinte. O pessoal entendeu o que eu falei dessa minha história com o Moleza? Eu estava em São Vicente, eu tinha esse plano para fugir, né? Naquela época eu não tinha expectativa nenhuma de ir embora. Tudo que eu pensava era fugir a qualquer preço. E aí, né, desconfiaram que eu ia fugir e me transferiram para a penitenciária do estado. Na verdade, me transferiram para o Adriano Marrei. Aí no Adriano Marrei eu comprei uma transferência para a penitenciária do estado, porque na penitenciária do estado tinha um plano de fuga em andamento. E eu estava envolvido com os caras, queria participar. Estava junto. Daí, de São Vicente, da penitenciária do estado, eu continuava em sintonia com o policial, né, no plano de fuga dos parceiros que ficaram. O plano não parou. Então, por isso para as pessoas entenderem. Eu estava lá, depois eu fui transferido para o Marrei, do Marrei eu comprei para o penitenciário do estado e mantive o monitoramento. E tinha um parceiro, legal essa história, tinha um parceiro que precisava de ir, né, nessa fuga e não tinha grana. Ele tinha uma maré turbo, preta. Aí eu comprei essa maré turbo dele, né? Vendi o carro da minha mulher, comprei essa maré turbo dele para minha mulher, que era um carro bonito da época, para ele poder ir na fuga. Aí eu paguei o policial pra ele ir. E depois eu caí num grampo telefônico em 2003, que eu fui parar em Avaré, foi quando eu conheci pessoalmente os caras lá, né? Toda a ponta da pirâmide do comando. E nesse grampo telefônico que eu caí na penitenciária do estado, que eu fui levado para a permanência do DEIC, que aí eu conheci também o crime mais cabuloso de São Paulo, que era péssimos policiais dentro do DEIC, me extorquiram, feito louco. Eu estava errado, sim, envolvido no tráfico, envolvido em um monte de coisa errada, mas os caras não poderiam se igualar a mim, e se igualaram. Venderam a minha droga no pátio, lá fora no estacionamento da polícia, falaram com o cara na minha frente, apresentaram só as misturas, como o maré turbo que eu havia comprado no grampo telefone, eles descobriram que a minha mulher tinha, me extorquiram, minha mulher teve que levar esse carro lá, eu dei esse carro para eles, de modo que eles tirassem a minha mulher do inquérito, porque estavam querendo dizer que minha mulher estava envolvida em lavagem de dinheiro, mas a minha mulher era só minha esposa, ela trabalhava na época até no Banco Bradesco, foi demitida do Banco Bradesco, e na ocasião eu acabei fazendo um acordo desse maré para eles não colocarem minha mulher no inquérito, vamos dizer assim, embora se colocasse ela não tinha nada a ver, mas aquela coisa de pressão, eu acabei dando o carro para eles, mas depois de um bom tempo, eu preso já, eu fiz carga do meu processo e comecei a estudar para poder mudar de vida. Quando eu leio o processo, os caras colocaram a investigação, os dados da minha mulher, como uma possível lavagem de dinheiro que a juíza não aceitou. Além de terem sido criminosos, safados comigo porque não cumpriram a palavra, colocaram a minha mulher no processo. É que os elementos não condiziam e a juíza não aceitou, nem o promotor aceitou aquela fase do inquérito que eles colocaram, né? Vejam bem, eles me roubaram, me extorquiram, levaram a maré, levaram o dinheiro e aí mesmo assim não cumpriram a palavra, colocaram o nome da minha mulher. É que Deus é misericordioso e o promotor foi imparcial, a juíza também não aceitou esse contexto. Mas olha como o crime vira uma bola de neve, assim, tantas pessoas envolvidas. E o Estado, sob a desonestidade de vários policiais, novamente envolvido, vamos dizer assim, no crime organizado. Ele sempre esteve envolvido no crime organizado. O problema não está no Estado, o problema não está na sociedade, o problema está no ser humano. O ser humano faz o ambiente.
Eu construí um ambiente péssimo para mim. Esses policiais construíram ambientes péssimos para ele. Depois, lá no regime semiaberto, eu encontrei alguns amigos dele e comentei, e o fulano, e ciclano e beltrano? O fulano morreu, outro foi mandado embora, enfim, ninguém mais está também na polícia. Somente o delegado ficou na polícia. Por que será que esses caras têm uma força tremenda? Então, nesse jogo de xadrez, protegeram sempre o rei. Nesse caso dessa extorsão, o delegado era protegido. Fazia de conta que não sabia nada. Então toda a equipe, lá vamos dizer, toda a rataiada da polícia se deu mal. E o rei não se deu mal, ele é delegado até hoje. Se fosse para você começar do zero, o que você faria? O que eu faria? Começar do zero? Faria o que eu faço hoje. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque o crime você não tem prosperidade. Você pode ter sorte. Mas uma hora, quando o azar vier, ó, é de uma vez só. E estando nesse alto calão aí, você nunca subiu a cabeça, nada? No alto escalão? Legal isso. Nunca subiu a cabeça, mano. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. A soberba precede a desgraça do homem, o fim do homem. Eu nunca seja soberbo. Nunca fui soberbo, isso aí nunca me encantou. Eu vivi o dia a dia. Talvez se eu tivesse sido soberbo, certamente eu não estaria aqui.